Olá, mais uma aula do COBIT 2019. Agora, mais especificamente, vamos falar sobre os componentes do sistema de governança. Exatamente. Vamos ver quais são esses componentes e algumas características desses componentes. É importante a gente parar e pensar um pouquinho. Para você ter um sistema, todo e qualquer sistema, ele vai conter aí alguns componentes que, para serem desenvolvidos, criados, vão ser influenciados por alguns fatores. Então, primeiramente, vamos ver quais são esses componentes e depois quais são os fatores que vão, de alguma forma, sensibilizar os fatores que serão criados, que serão definidos aí no seu sistema de governança, ok? Então, primeiramente, por definição aqui, né, para satisfazer os objetivos da governança e da gestão, cada empresa vai precisar estabelecer, adequar e sustentar um sistema de governança com uma série de componentes, que basicamente foi isso que eu comentei. Eu gosto de trazer os dizeres dele, já comentei isso algumas vezes, exatamente porque muitas vezes perguntas do COBIT, ele segue exatamente a linha daquilo que está dentro do manual. Então, trazer aqui exatamente os dizeres vai ser muito importante. E vai facilitar depois você fazer um cruzamento, uma pesquisa, enfim, qualquer outro aprofundamento que você tenha necessidade aí nos seus estudos. Agora, o que são esses componentes? Por definição, esses componentes são fatores. Olha só que interessante, a forma com a qual ele chama os componentes. Ele dá nome para uma coisa que já tem um nome. Componente é componente. Ele fala que não, componentes são fatores que, de forma individual ou de forma coletiva, juntos, trabalhando juntos, um pode influenciar o outro. E aí ele vai contribuir, ou conjunto, ou individualmente, ele vai contribuir para o funcionamento do sistema de governança. Vai contribuir para o bem, mas pode contribuir para o mal se esses componentes forem mal implementados, obviamente. Ah, Aí tem um dos itens eu comentei na aula anterior, que do COBIT 5 para o COBIT 2019, ele ficou realmente mais interessante, ficou mais legal. Tem algumas coisinhas que não precisariam, e exatamente aqui está uma delas, né? Mas, enfim, é o que está aí e a gente tem que seguir, né? Esses componentes vão interagir entre eles, às vezes ajudando, às vezes prejudicando, se forem mal construídos. É claro que o ideal é que eles interajam e a soma dessa interação seja maior do que eles trabalhando de forma individual. Muitas vezes, trabalhando de forma individual, podem até não funcionar. Para funcionar, eles teriam que agir coletivamente, interagindo entre eles. E vai resultar num sistema de governança holístico, ou seja, integrado, mais amplo, que conecta diversos outros componentes para que esses diversos componentes conectados, integrados, possam trazer os efeitos que a gente deseja, que é alcançar os objetivos de cada um dos processos e os objetivos da governança em si. Quais são esses componentes? Aqui ele coloca exatamente da seguinte forma: podem ser de diferentes tipos. Então, o primeiro tipo são processos. Então, processos são componentes do sistema de governança. E aí você vai ter diversos processos. A gente já viu, inclusive, no modelo de referência, que nós temos por base, no core do code, 40 processos. Né? Estruturas organizacionais. O que são essas estruturas organizacionais? São departamentos. Vamos ver a característica de cada um deles. Princípios, políticas e estruturas, que são os frameworks, modelos. A informação ou qualquer item de informação, pedaços, partes, enfim. Cultura, ética e comportamento. As pessoas com as suas habilidades e suas competências. E os serviços,
infraestrutura e aplicações. Então, ele chama isso aqui de componentes do sistema de governança. Que lá no COBIT 5, esses caras não eram chamados de componentes, eram habilitadores. Cada um deles era um habilitador da governança. Então, na verdade, ainda estão aí, né? Do COBIT 5 para o COBIT 2019, somente mudaram aí de nome ou de classificação. Então, basicamente, esses camaradinhas aqui que vão formar o nosso sistema de governança, olhando de maneira nua e crua. É um sistema de governança core e básico, que você pode, a bem da verdade, ampliar bem mais aí o sistema de governança de acordo com a necessidade da sua organização. Até porque os sistemas de governança eles precisam ser tailored, precisam ser adaptados, customizados para a real necessidade da sua empresa, da sua organização. Então, os processos, por definição, tudo aqui por definição, você vai realmente precisar aqui memorizar essas definições, tá? Infelizmente. O que são esses processos? Descreve um conjunto organizado de práticas. Todo processo tem práticas ou atividades. Aqui ele chama as atividades de práticas. E, obviamente, tem que ser organizado, porque muitas vezes, inclusive, essas atividades precisam ser executadas em uma determinada sequência. Às vezes permite o paralelismo integral, parcial e às vezes não permite o paralelismo. Mas enfim, conjunto de práticas ou conjunto de atividades. Ele separa aqui, ó, práticas e atividades. No mundo real, em geral, a gente coloca tudo como a mesma coisa. Mas a atividade é aquilo que vai ser executado e a prática é um conjunto de boas práticas ou de conhecimento, de lições aprendidas. Para atingir determinados objetivos, produzir um conjunto de resultados e que vão apoiar, obviamente, a realização, o alcance das metas gerais ou dos objetivos gerais relacionados à informação e à tecnologia. Para que esses processos sejam executados, então precisaremos de atividades, conjunto de práticas, e eles vão produzir o que a gente chama de produtos de trabalho, que podem ser produtos de trabalho intermediários ou produtos de trabalho finais. Para serem produzidos, inclusive, a gente vai precisar de insumos, de entradas. As entradas passam pelas atividades, você aplica as práticas e vai resultar em produtos de trabalho, intermediários ou finais. As estruturas organizacionais é a principal entidade de tomada de decisão. Vamos traduzir isso aqui, porque está muito mal feito, na minha opinião. Estrutura organizacional é departamento, seção, divisão, o jeito que você chama na sua organização. É uma forma que você decompõe a empresa em partes menores, em estruturas menores. Aqui ele chamou de entidades de tomada de decisão, que não está errado, está certo, mas a forma que ele coloca só complica. Cada departamento pode tomar lá as suas decisões, né? Princípios, políticas e estruturas, frameworks ou modelos, aqui eles estão chamando de estruturas. Traduzem o comportamento desejado em orientações práticas para o dia a dia, ou seja, a partir da existência de princípios, de políticas e modelo de trabalho, modelo de atuação, enfim, você vai traduzir o comportamento de algumas pessoas e moldar esses comportamentos da forma que você deseja. Pelo menos essa é a tentativa. Na grande maioria das vezes a gente consegue e algumas vezes não. Informação são difundidas em qualquer organização, incluem todas as informações produzidas e usadas. Então, quando a gente fala de informação, não precisa ser somente aquela informação que você usa para fazer alguma coisa, mas também aquela informação que é produzida de maneira temporária para que no final de todas as atividades você tenha uma informação final. O COBIT tem como foco as informações necessárias para o funcionamento efetivo do sistema de governança. E é por isso que ele dá ênfase na palavrinha informação, né? Ele tem esse foco na informação. Afinal de contas, a gente está na era
da informação e provavelmente até ultrapassando já a era da informação. Cultura, ética e comportamento dos indivíduos e da empresa, que são frequentemente subestimados como fatores de sucesso nas atividades de governança e atividades de gestão. O que ele está querendo dizer aqui? Que a cultura, a ética e o comportamento é extremamente fundamental para que esse modelo, esse sistema de governança funcione bem e a gente alcance aos objetivos, tanto da governança quanto da gestão. Mas muitas vezes ele é relegado, esse conjuntinho é relegado a segundo, terceiro, quartos planos. E que não deveria, porque é importante você ter um sistema de governança com comportamento específico das pessoas, um comportamento ético dessas pessoas e que a gente crie uma cultura, que é uma crença de que as coisas devem funcionar de tal forma. Se você tem uma crença na burocracia, você vai criar uma organização burocrática, pesada, difícil. Se você tem uma crença na agilidade, você vai criar uma organização mais rápida, mais ágil, mais preparada para as mudanças. A agilidade é fundamental para preparar as organizações para as mudanças que vão ser mais rápidas e dinâmicas e frequentes daqui para frente. Já tem se tornado a bem da verdade, mas vai acelerar cada vez mais. E é por isso que eu sempre recomendo o Agile Shift. É um conjunto de conhecimento fantástico para agilidade ao nível organizacional. Mais um item importante aqui nessa questão da cultura, da ética e do comportamento, que é a gente precisa usar isso, reconhecer isso como um fator importante para a gente poder moldar tanto o comportamento quanto questões éticas e a cultura existente. E um outro tópico bastante importante aqui em cultura, ética e comportamento, que não é apenas dos indivíduos ou da empresa, mas existem também departamentais. Cultura departamental, ética departamental e comportamento departamental, que pode ser chamado de divisão, seção, do jeito que você usa aí na sua organização. Repartição, principalmente quando a gente fala de órgãos públicos. Então você pode ter um departamento com uma cultura diferente do outro departamento. É natural que isso aconteça. É claro que a ética não. A ética a gente tem que ter uma só. Mas às vezes acontece de algum departamento ter uma ética um pouquinho mais forte em alguns quesitos do que em outros requisitos. Pessoas com as suas habilidades e competências, bom, aqui é fundamental. As pessoas é que vão trabalhar no sistema de governança, rodando os processos, fazendo acontecer, criando informações, enfim. Então é importantíssimo que elas tenham habilidades e competências específicas. Há que se treinar e capacitar, sim, mas não é a única responsabilidade da organização. É responsabilidade sua também investir na sua carreira, investir no seu desenvolvimento. São necessárias para as tomadas de decisão e as boas decisões, são necessárias para a execução das ações, das atividades e execução correta, ações corretivas, ações preventivas, e também para a conclusão bem sucedida das atividades, projetos, programas, portfólios, enfim. Serviços, infraestrutura e aplicação vai fornecer para a empresa um sistema de governança para o processamento das informações, para o uso das tecnologias e as tecnologias funcionarem corretamente dentro da organização. Então, esses itens aqui são fundamentais para você recordar, para você memorizar. Então, minha sugestão é que você coloque isso aí em algum flipchart, de alguma forma, para você ter isso na ponta da na ponta da língua. Alguns itens vão ser bem fáceis de você memorizar, outros pode ser que você tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas foque nisso aí que vai ser bastante importante. Os componentes de todos os tipos podem ser genéricos ou ser variações dos componentes genéricos. Lembra que eu falei aqui do Commit 5 para 2019? Melhorou bem, ficou bem mais legal, mas ainda tem coisinhas que desnecessárias, que é uma outra coisa que, na minha opinião, é desnecessária. Falar que esses componentes são genéricos ou são variantes do genérico, para mim é encher linguiça. Mas, enfim, tá aí, a gente precisa reconhecê-los. Componentes genéricos, o que são esses componentes genéricos?
é que são aqueles descritos no modelo principal do COBIT, do modelo Core, ou no modelo de referência. E por isso eu trouxe o quadrinho azul aqui para você se recordar dele. E aqui mais um cuidado, porque lá a gente chama de modelo Core, ou modelo principal, modelo de referência, e cada um desses itens branquinhos aqui, a gente falou que é um processo, não é isso? E está correto. Mas aqui ele chama de componente genérico. Então, além de você chamar isso aqui de processo, você tem que dar um apelidinho para ele de componente genérico, ok? Por isso que mais uma vez eu falei, pô, tem coisa que não cabe, foi bobeira, enfim, esse slide é um deles. Mas está aí, infelizmente. Eles se aplicam a princípio a qualquer situação, e por isso eles são genéricos, isso significa que praticamente a qualquer empresa, pequena, média ou grande, pública ou privada, daria para a gente usar esses componentes ou esses processos. No entanto, são genéricos por natureza e geralmente precisam de personalização. Ou seja, quando a gente fala de gerenciamento de projetos, que é o APO 11, para a sua empresa vai ser de um jeito, para a minha empresa vai ser do outro. Vai ter personalização. Tem gente que vai usar Scrum, projetos ágeis, tem gente que vai usar Prince 2, que eu adoro, tem gente que vai usar PMBOK, enfim. E as variantes baseiam-se nos componentes genéricos, mas são adaptados para um propósito ou contexto específico dentro de uma área em foco. Por exemplo, para a segurança da informação, a gente vai customizar. Se estiver usando DevOps, vamos customizar. Se tiver uma regulamentação específica, vamos customizar e assim sucessivamente. Ok? Na prática, para que serve esse slide? Para nada, joga fora. Para a prova, infelizmente, tem que ter. Ok? Por isso, novamente, ó, o que eu trouxe aqui para você? Tome cuidado com esse carinha. Na próxima aula, eu vou falar com você das áreas de foco do sistema de governança e um item fundamental, importantíssimo, que são os fatores de design para o sistema de governança. Ok? Então até a próxima aula, onde falaremos sobre os fatores de design e esses componentes aí que vão ser considerados para você desenhar, projetar um sistema de governança. Ok? Um abraço e até a próxima.